Nessa aula, gente, a gente vai falar sobre razão e proporção. Primeiro, vamos para a definição de razão. A gente tem aqui a razão x por y, a gente pode representar ela dessa forma aqui, por meio de uma fração de uma divisão. Razão, a gente pode dizer que é uma divisão. X por y. A exemplo aqui, se a gente quiser saber a razão entre 3 e 4, 3 e 4, a razão entre 5 e 7, 5 e 5 sétimos, tá certo? Uma coisa que é importante quando a gente está estudando razão é saber a ordem. Se a ordem aqui fosse o inverso, a razão entre 4 e 3, a gente tinha que colocar 4 terços, tá certo? A gente tem que observar a ordem aqui quando está trabalhando com razão. A gente tem um exemplo aqui, dois, que eu botei aqui na atividade de vocês. Uma torneira aberta despeja 20 litros a cada minuto em uma cisterna. Qual a razão que representa a vazão dessa torneira por segundo? A gente tem que levar em consideração que 1 minuto é equivalente a 60 segundos, tá certo? E queria a razão da vazão por litros por segundo. Como é que ficaria? São 20 litros a cada minuto. 1 minuto é 60 segundos. Aqui a gente dá para dividir por 20 e dividir por 20. Que vai ficar 1 terço. Então a razão da quantidade de litros que está despejando por segundo seria de 1 terço, tá certo? Nesse caso, minutos por segundos, tá certo? Minutos por segundo não, lá vai eu. Litros por segundo. 1 de litros e 3 de segundos. Se professor, se eu quiser saber por minuto, era só fazer por minuto. A gente tem por minuto aqui essa razão, seria 20 litros por minuto. Ou seja, 20 litros por minuto. E assim vai por diante. Tá certo? 20 dividido por 1, 20. Então, esse aqui é um tipo de situação sobre razão. Proporção. A proporção é eu pegar uma razão e igualar a outra. E elas vão ser proporcionais. Tá certo? Sempre ela vai ser aqui, eu pego AB igual a XY. Elas serão proporcionais. A exemplo aqui, a gente vai estudar a propriedade fundamental da proporção. Na propriedade fundamental da proporção, a gente tem que levar em consideração que a gente vai multiplicar os meios pelos extremos. Multiplicar por cruzado. Eu vou pegar A vezes D igual a B vezes C. Eu pego A, multiplico por D, igualo B multiplicado por C. Isso aqui é a propriedade fundamental da proporção. E vamos para um exemplo. Verificar se os números 2 terços e 10 e 15, 2 terços não. Verificar se os números 2, 3, 10 e 15 são proporcionais nessa ordem. Lembra que eu falei aquele negócio da ordem? Então vamos lá. Qual é a ordem? 2 terços, a gente vai ter que saber se ela é proporcional a 3 décimos. Vamos lá, né? Vou multiplicar, aqui nessa outra, não, aqui é 15. 10, 15. A gente vai multiplicar os meios pelos extremos. A gente tem 2 vezes 15, dá 30. 3 vezes 10, 30. Então, são proporcionais nessa ordem. 2 terços é proporcional a 10, 15. 10, 15 avos, né? Se a gente quiser sair simplificando, simplificava que encontrava 2 terços. Encontrava, nesse caso aí, a proporção. Eu deixei alguns exemplos para vocês praticarem, tá certo? Sobre razão e a propriedade fundamental da proporção. Vocês levem em consideração esses exemplos, principalmente esse da propriedade fundamental da proporção. A gente vai estudar mais para frente mais exercícios sobre isso.
Observe que a gente vai multiplicar cruzado. Os meios, esse daqui por esse, a gente iguala esse multiplicado por esse. Do mesmo jeito aqui, para saber se eles são proporcionais. Nessa ordem. 2 vezes 15 e 3 vezes 10, tá certo? E nossa aula fica por aqui e até a próxima.